O diferencial aqui do Aikido para as outras artes marciais, na verdade, não há uma grande diferença relevante, a não ser da forma de treino, né? O que acontece, em especial, é que o Aikido se classifica assim como uma arte marcial que foca a defesa, né? Assim como o Jiu-Jitsu, o Judô, né? E não tão do ímpeto de ataque. Embora há controvérsias, né, dentro desse aspecto, porque a dinâmica de espada do Aikido, né, ela trabalha exatamente a esgrima e a entrada de pontos muito diretos, né, como se você realmente tivesse lâminas na mão. Então você executa ela com uma visão de corte rápido e com um deslocamento de quadril. Ah, mas a forma como a gente treina isso é focada no estudo do centro. Na década de 70, as artes marciais se desenvolveram mais por uma questão de esgrima, né? Uma questão aonde a esgrima e a dinâmica de assalto era mais importante. Itens, Kung Fu, Karatê, né, etc. Aquele espelho mais daitoril do Aikido, né? Que o Hapkido tentou copiar um pouco, assim. Ah, mas as artes marciais mudaram um pouco, né? Esse perfil mais de assalto ficou mais evidente por algumas décadas. E o Neuazá, né, que era a parte de solo, era assim, quando caía no Neuazá, simplesmente ia para o Neuazá. Você não entrava numa luta em pé para ir em pé, né? Você entrava numa luta em pé, quando caía no solo, você partia para o Neuazá. E o jiu-jitsu, com essa mesclagem que ele fez do judô, ele passou a ir para a competição, né, de um combate em Tatiwazá em pé a puxar para o solo. E isso nocauteou, né, as outras artes marciais, porque elas estavam despreparadas para isso. E isso é um conhecimento, dentro dessa dinâmica, isso favoreceu de uma forma muito intrigante, né, e inconsciente, porque no Aikido a gente estuda muito isso de baixar o centro para aplicar a técnica. No Judô também tem isso, né? Você sabe que você tem que estar com o centro um pouco mais baixo para aplicar a técnica de projeções em pessoas mais altas. Então, baixar o centro inviabiliza a técnica da outra pessoa. E pode te expor, né, numa dinâmica de soco. Você estando ciente do soco, você acaba se defendendo, né, de uma forma mais próxima ainda e neutralizando o soco. E o jiu-jitsu se fez bastante dessa percepção e evoluiu bastante isso, né? Então, isso é interessante. E o Aikido, que era uma arte marcial que tem uma visão um pouco completa, que treina a esquiva de assalto e tem a questão, né, de trabalhar o Suari Waza, mas não em si o Neuwaza, né? Ela trabalha a neutralização, porque Aikido ainda é uma arte marcial de mobilização de assalto, ela não é uma arte marcial de rola, por assim dizer, né? De um randori no solo. Uh, e então o Aikido, ele por navegar por esse período, né, das artes marciais que trabalham essa dinâmica de assalto, né, que é aquela dinâmica de cinema, ali, né, John Wick, aquela coisa, né, Steven Seagal, aquele perfil assim, né, ah, acabou não valorizando o Suari Waza, né. E também porque as pessoas não gostam, né, de fazer força, algumas pessoas, o próprio perfil, né, de buscar, né, de um período que a gente vivia na década de 70, o pessoal mais hippie, buscando espiritualidade, coisas do gênero, não estavam tão preocupada com a defesa. Mas não quer dizer que quando você olha uma foto ou um vídeo do Sensei, a forma como ele se movimenta com os braços curvados e se movimenta de ímpeto curto, parecendo às vezes até caquético, né?
Para algumas pessoas você consegue, para bons entendedores, você consegue perceber que na verdade que ele está trabalhando com um centro curto e está colocando um torque bem excedente nos pulsos, né? Na forma como ele gira o pulso, na forma como ele fecha a mão. E isso fica bem perceptível que quando os alunos dele atacavam ele, mesmo que eles tentassem entrar no solo, eles não teriam êxito. E os que tentavam já puxando para essa afinidade para uma técnica mais para a linhagem do judô, também não obtiveram êxitos. Por quê? Porque a técnica era muito bem estruturada. Porque na época do O-Sensei, o Neuazá era evidente. Na década de 70, não. Mas na década de 40 e na década de 60, o judô estava em alta, não é? Desde 1940, lá o judô, acho que 1935, se não me engano, o judô estava numa alta. Isso foi interessante porque intrigou até Jigoro Kano, né? Tanto que os três maiores discípulos do O-Sensei, do Jigoro Kano, foram treinar Aikido e se tornaram, né, os três maiores mestres de Aikido após, né, após o O-Sensei e a linhagem Ueshiba. E, inclusive, Jigoro Kano e sua neta, né? Embora tardio, com uma visão mais amigável e de estudo, né? E de conhecimento, não ensina, também teve o contato com o Aikido. E, e isso é interessante, né? De mostrar o quanto o Aikido realmente estava integrado com essa dinâmica e de tão mais integrante ainda, de perceber como que isso morreu, né, no Aikido, de certo aspecto. Ah, Então, voltando a essa dinâmica de baixar o centro, o que que a gente percebe aqui? Ó? Quando a gente vai aplicar a técnica do Aikido, que é o padrão circular de torque, que é muito similar ao do Jiu-Jitsu, mas porém nós fazemos numa escala um pouco, num círculo um pouco mais aberto, que é o círculo em pé, e sempre, e sempre procurando baixar o centro. Só que, para nossa surpresa, a ideia do Brazilian Jiu-Jitsu é mais excedente ainda, né, no resguardo do centro. Eles realmente entram dentro do eixo do oponente, inutilizando qualquer possibilidade de movimentação. Então fica aquela dinâmica carrapato, ele fica grudado, né, dentro da nossa guarda e impossibilita a ação, né? E a memória física prevalece, né, dentro da possibilidade na qual vai abrir o espaço para ele aplicar uma técnica na qual ele está acostumado a fazer a torção e a imobilização num eixo menor. Enquanto o Aikido consegue perceber a técnica, mas não consegue reagir porque está numa possibilidade de um eixo maior, que é em pé. Que, que quando estão em pé, o Aikido leva, de certa forma, vantagem. Por quê? Porque se a pessoa tenta avançar, ela consegue trabalhar esse torque de uma forma e mobilizar com mais êxito, né? Só que como o foco é evitar essas situações, né, de projeções, principalmente, né, de judocas ou de socos e chutes, né? Então isso é muito raro, né? Realmente a pessoa ela vai se assegurar, né, lapela, manga, barra, e ela vai entrar para o eixo e vai tentar trazer a meia guarda para onde depois, numa possibilidade de você tentar imobilizar ou sair, né, ela consiga inverter. Só que o Aikido naturalmente tem a defesa disso, né? E a defesa disso chama-se Suari Vazar. Você tem que ter um domínio bom de esgrima de espada, que é o fechamento do centro, né? Que é onde você não deixa os punhos da outra pessoa ultrapassar o seu espaço. E você tem que, o quê? Quando a pessoa baixa, você tem que baixar o quadril junto. Então o que acontece? O judoca baixou o centro, né, o jiu-jitsu no caso, você baixa o centro também. Só que daí você estaria supostamente entrando na dinâmica dele, né, no jogo dele. Mas aí você tem que ter noção que você tem o suor e vazar, você tem uma experiência, né, de, de anos, como ele tem tanto mesma experiência de anos para ele, né, sobrepor no solo, você também tem uma dinâmica de anos, né, no suor e vazar com o Kyuho, que é o quê? Que é o treino de manter a estabilidade do corpo
na passagem de guarda ou, né, numa derrubada de guarda, né, impulsionando os joelhos, puxando kimono, puxando manga. Ah, lógico que com um pouco mais de mobilidade, usando as mãos, né, para facilitar também, né, porque senão ele acaba aproximando. Então você tem que se movimentar com a dinâmica de suar e vazar, manter o senzá e tentar trazer esse jiu-jitsu de volta para a distância. Mas qual distância? A distância do suar e vazar, aonde você tem o objetivo qual? Chegar nas costas dele, né? Então, é isso que as pessoas não percebem. Eu percebi isso há muitos anos atrás, lá em 2000 mais ou menos, eu percebi isso. Mas eu nunca tive ninguém assim que eu pudesse realmente dizer, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos estudar, né? As pessoas realmente parece que saem correndo disso, né? Ou não tem tempo, ou não pode. É difícil realmente, né? Você acaba, é mais fácil você treinar jiu-jitsu, né? E achar boas pessoas, né? Com corações dispostos a treinar em outras artes marciais, que às vezes eu sinto que falta isso no pessoal do Aikido, né? E aí fica aquela coisa ali que na onde realmente o que acontece, né? Ele fica com a teoria de que ele é um excelente samurai, mas chega na hora, né? Falta o tutano, né? Então o que acontece? Sim, né? Você pode treinar a técnica de assalto, né? Esquiva de soco, chute, né? Tenta manter a esgrima de espada, bastão, para treinar movimento circular, para treinar distância, né? Distanciamento de corte, de intenção, né? Para aprender a se proteger de estocamentos rápidos com as mãos, mas você também tem que trabalhar outras pegadas. Então, não é, né, às vezes a gente pensa assim, mas o que eu posso fazer para completar o Aikido? Aí a gente tenta ressuscitar o Daitoryu no Aikido, né, que é aquela versão aonde cai no chão e rola e, e tenta acrescentar um potencial de finalização, né? A pessoa aplica o Aikido, aí cai rolando, aí se não consegue pegar as costas da pessoa, porque a finalização do Aikido é as costas ali, né? Que é a omoplata, né? Na qual o pessoal chama. Então, na qual a gente tenta aderir à omoplata, que é o perfil perfeito, né? Se você conseguir colar o peito da pessoa, né? Manter o peito dela colado no chão e pegar e manter o ombro dela um pouco, né, acima da linha do peito e os punhos mais acima, né, uma omoplata, por assim dizer, né, o degarame, né, o degatame, coisas que é dessas linhas, né. Se você conseguir fazer a omoplata, perfeito, né. Só que às vezes a gente não consegue, o oponente cai de frente, ele trava com as pernas, né, porque não existe homem de ferro, né. O Anderson Silva era um imbatível, de repente chutou o cara e quebrou a canela. Então, não existe essa coisa, né? Você tá num excelente pique, você faz uma desidratação lá, né? Vai catabolizar lá para fazer uma, né? Um treino para perca de peso, deu, né? Você já era, né? Você tá com a força de um cara que teve uma diarreia. Então, luta é realmente assim, a melhor forma de vencer é não se meter, né? No conflito, por assim dizer. Mas você tem que estar preparado, né? E a sorte é aquela coisa, né? Prevalece uma mente bem preparada. Na maioria das vezes, né? A mente atenta acaba se favorecendo, né? Dos detalhes. E então, uh, em algumas vezes já me passou na cabeça, mas o que eu preciso fazer para arredondar o Aikido, né? Daí chegava lá, acabava desenvolvendo essa linha do Daitoryu, né? De chegar ali e cai, e gira, e mobiliza, né? Que é mais uma coisa mais jiu-jitsu, né? Fica até meio parecido com o que o Hapkido tentou, né? Reaproveitar. Mas não tem nada de errado com a técnica, não tem nada de errado com o Suari Vazar, não tem nada de errado com o Nikyo, com o Sankyo, com o Daionkyo, com o Iriminage, com o Kokyu Nage. Você simplesmente precisa mudar o ataque. Então você não precisa mudar o Aikido. Eu aqui não estou tentando mudar o Aikido. Eu simplesmente acrescentei o ataque.
Então, e não preciso aumentar em nada, não preciso inventar 1000 técnicas, não preciso voltar a fazer acrobacia, não. Centro curtinho, quadril, tenkan, gorro tenkan, suariwazá. Baixou o centro, né? Só muda a pegada do sparring. Então, ele me fornece a dinâmica e eu não preciso mudar a mecânica, digamos assim, eu preciso apenas adaptá-la. Então, essa é a evolução para atingirmos um nivelamento técnico desse período. Talvez o próximo período, né, Deus dirá.